procrastinação ou preguiça. Embora muitas vezes as pessoas que procrastinem sejam chamadas de preguiçosas, a procrastinação e a preguiça, elas estão em camadas diferentes. Na preguiça, eu atraso alguma coisa. Eu faço mais tarde, mas eu faço. Acabei de almoçar e quero descansar um pouquinho, daqui a pouco eu lavo a louça. Ou quando eu chegar no trabalho, eu vou fazer o meu relatório lá do meu mestrado, da minha monografia. Mas aí eu cheguei cansada, cheguei com preguiça, cheguei tarde, trabalhei muito, aí eu prefiro dormir, acordar no dia seguinte e fazer isso logo cedinho. Então, assim, eu atraso, eu faço depois, mas eu faço o que tem que ser feito. Na procrastinação, ela trava a minha vida, ela atrapalha a minha vida, porque ela impede que eu faça algo importante para mim. Às vezes são coisas simples, às vezes é uma mensagem no WhatsApp, às vezes é um e-mail, às vezes é assistir uma aula, ir num encontro que eu não vou, tá? Então, na procrastinação, na preguiça, a gente posterga, a gente faz depois, mas a gente faz. E na procrastinação, ela atrapalha a nossa vida. Na procrastinação, a gente deixa de fazer algo muito importante. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, por que a gente faz isso, gente? Por que a gente procrastina? Então, hoje eu vou explicar o que está por trás da procrastinação, tá? A gente vai fazer também algumas rodadas de FT. Eu estou muito feliz com esse encontro, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse trabalho. Aos domingos, vindo para cá, conversar sobre temas importantes, fazer FT. Aqui todo domingo eu estou trazendo um tema, a gente faz rodadas, a nossa proposta é que seja uma vida mais próspera, mais leve, uma vida com plenitude, para a gente ser exatamente aquilo que a gente veio ser nessa jornada. Então hoje a gente vai falar sobre procrastinação, a gente vai fazer umas rodadas de FT, e a gente vai ter aí uma semana maravilhosa, incrível, cheia de realizações, de conquistas, de alegria. Sejam todas muito bem-vindas. Manu, seja bem-vinda. Fico feliz com a presença de vocês aqui. Me digam aí como é que vocês estão se sentindo, como é que você chega aqui hoje, se é a primeira vez, se já conhece a FT, se não conhece. Me diga aí como é que vocês estão. Assim Manu, para a gente começar a semana com muita prosperidade, com muita realização, né? As pessoas vão chegando, vão entrando, me diga como é que está se sentindo. Terezinha, como é que chega aqui hoje? Como é que está aí as expectativas? Se a procrastinação é alguma coisa que atrapalha vocês, né? Se a procrastinação... Se alguém aqui sente que é procrastinadora, se alguém aqui sente que está deixando de fazer alguma coisa importante, coloca aqui para mim. Estou muito feliz e grata por esta partilha. Que bom, Manu, fico feliz mesmo com a sua presença aqui hoje. Esses encontros têm sido muito incríveis, muito curadores, inclusive para mim. Eu sempre falo que a cura de vocês também é a minha cura e eu tô muito feliz com esse trabalho. Ok? Então vamos começar aqui, já entrar, eu já falei um pouquinho sobre a procrastinação, sobre a preguiça, e aí uma coisa importante para a gente atentar, amanhã a gente começa um novo ciclo, a roda do ano gira mais uma vez, a natureza está se movimentando, amanhã a gente entra aqui no hemisfério sul, na primavera, amanhã é o solstício da primavera, a gente começa uma nova estação, né? E aqui no hemisfério sul é o solstício da primavera, no hemisfério norte é o solstício do inverno, que é invertido. E hoje é um momento excelente para a gente fazer essa faxina na alma, para a gente limpar essas dores que ofuscam a nossa verdadeira luz de brilhar, de crescer, de prosperar, tá? Porque nós somos seres de luz, somos seres de amor, de prosperidade, que estamos encobertas por camadas de medo,
de vergonha, de sentimentos de rejeição, sensação de não pertencimento. Por isso a gente procrastina, para ficarmos, porque a gente acredita, a gente fica presa nas mentiras que contaram sobre nós mesmas. Ok? Então, aproveitar esse período da primavera, aproveitar esse movimento da natureza, se conectar com a roda do ano, se conectar com os ciclos da vida, né? Os ciclos externos e os nossos ciclos internos, e aproveitar esse momento propício para florescer, para florir, para criar novos projetos, novas expectativas. É momento de a gente fazer faxina, né? Sacudir aí a poeira do inverno, o mofo do inverno, para começar uma nova realidade. Deixa eu ver aqui, tem aqui alguns comentários. A Terezinha dizendo que está muito bem. Que bom, Terezinha. A Manu na energia do eclipse, querendo me libertar da procrastinação. Esse é o momento perfeito. Eclipse, né? Hoje foi um eclipse. Aí tem amanhã é o solstício, ou seja, os astros estão nos convidando para construir uma nova realidade, uma nova história sobre nós mesmas, né? Josiane, seja bem-vinda. A Manu falou aqui, eu começo infinitos cursos e não termino. Começo com facilidade. Ai, eu sempre faço isso, gente. Eu mexo aqui, o negócio sobe. Começo infinitos cursos e não termino. Começo com facilidade e não consigo terminar. Me boicoto mesmo, exatamente. Exatamente. E aí a gente vai olhar para isso hoje. Por que a gente se boicota, né? E o que está por trás disso. Ok? Então é isso. Aproveitar essa mudança da estação. Chega da gente viver pela metade, esperando a hora certa, esperando os filhos crescerem, esperando o chefe mudar, esperando emagrecer, esperando ganhar na loteria, né? Chega de encolher para caber, de vestir uma roupa que não nos serve mais, uma roupa que está apertada, tá? Chega de se encolher para caber, para ser aceita, para ser amada. Chega de perder para pertencer, ok? Vamos mudar essa realidade, vamos mudar hoje. E a gente faz isso o tempo todo, Manu, a gente se sabota, a gente perde para poder pertencer, a gente perde para poder se sentir aceita, tá? A gente faz isso o tempo todo, tá? Chega atrasada na entrevista, quer mudar a nossa vida, quebra o pé no dia de fazer uma viagem dos sonhos, se envolve com homens emocionalmente indisponíveis, cria uma doença para repetir um padrão, para se manter próximo ao nosso clã, à nossa família, à nossa origem, tá? Ai, adoro ver esses coraçõezinhos aqui voando, adoro. Deixa eu ver aqui. Cardio Dance, seja bem-vinda. Manu, Terezinha, deixa eu ver aqui, tem aqui, eu quero começar a empreender para fazer dinheiro, ainda não sei por onde começar. Perfeito, Terezinha, acho que talvez começar por aqui mesmo, limpando essas crenças que a gente tem, essas crenças, esses vínculos sistêmicos, essas coisas que nos prendem e são muitas vezes são inconscientes, são invisíveis, né? Fala, mas Raquel, se eu sei que é invisível, como é que eu vou me libertar disso? É a gente entender que se alguma coisa não está fluindo, é porque o fluxo da vida ele está cortado. Então eu preciso me reconectar com esse fluxo da vida, ok? Bailarina ciclista, a gente tenta, né? A gente tenta. Crença de não merecimento, é isso, Manu, crença de não merecimento, é tão louco, porque assim, parece que a gente nunca vai conseguir, parece que nunca vai dar certo pra gente. Aí a gente vê as pessoas conquistando, a gente vê as pessoas caminhando, fala, caramba, e eu, né? Por que eu não consigo? Às vezes tem um bom trabalho, e assim, o pior de tudo, sabe, gente, é que muitas vezes não é falta de competência, não é falta de profissionalismo. É lógico que é importante a gente se estruturar, se instrumentalizar, né?
Mas a maior parte dos nossos problemas de não conseguir, desse sentimento de não merecimento, é justamente esses padrões e essas crenças invisíveis que a gente nem sabe que tem. Mas a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? Por isso a gente procura. Ok, gente? Faz sentido isso que eu tô falando? Tá? Eu sei que às vezes parece loucura, né? A gente falar uma coisa e acontecer outra, mas tudo isso é inconsciente, tá? Diz aí o que vocês acham, se tudo isso é loucura da minha cabeça, diz pra mim como é que vocês estão se sentindo. E aí já aproveita, tá? Toca aqui no aviãozinho, encaminha para uma amiga, encaminha para uma irmã, encaminha para quem você acha que vai gostar desse conteúdo, para pessoas que você acha que também podem ser beneficiadas com esse encontro. Quando vocês fazem isso, o Instagram entende que o tema é importante e ele entrega para mais pessoas. E aí a gente espalha boas notícias, a gente espalha cura, a gente espalha amor pela rede. É uma troca. Eu trago conteúdo e vocês me ajudam a divulgar, espalhando aí as boas ideias. A Manu dizendo, concordo plenamente. A Terezinha dizendo, faz todo sentido. Exatamente, gente, é isso aí. Então, vamos lá. A procrastinação, tá? Sabe aquelas coisas que a gente fica adiando, que são importantes, que você sabe que tem que fazer, mas não faz? Que nem a Manu falou lá, compra um monte de cursos, mas não consigo terminar, né? Às vezes é um curso que vai ser importante para o meu trabalho, vai ser importante para a minha carreira, mas eu não consigo terminar. Então, a procrastinação, ela paralisa a nossa vida, tá? Tem um projeto lindo para sair do papel, mas tá na gaveta. Faz anos que eu não consigo colocar o meu projeto para rodar, tá? Quero fazer a transição de carreira, quero empreender, que nem a Terezinha disse aqui, né? Ah, mas eu preciso fazer o curso X, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E nunca, que nem a Manu falou, né? Compra o curso e nem abre, não termina, não conclui, né? Às vezes eu sei que esse casamento acabou já faz tempo, mas enrolo e não consigo dizer não consigo sair dessa relação, né? Preciso sair da casa dos meus pais, aí para isso eu preciso fazer a prova X, aí eu não estudo para a prova, não passo na prova, né? Então, assim, são coisas que a gente não faz e que vão ter um impacto muito forte, muito grande na vida da gente, que vão deixar a gente estacionada, né? Vão deixar a gente no mesmo lugar. A gente não avança, a gente não cresce, tá? Ou deixa tudo para cima da hora, né? Tem um trabalho para fazer, tem 10 dias para fazer o trabalho, no último dia, nas últimas horas, quer correr para fazer aquele trabalho, aquele relatório. Aí fica ansiosa, fica nervosa, fica estressada, né? Então tem gente que precisa dessa adrenalina, da ansiedade, para poder fazer as coisas, para poder se movimentar. Eu atendi uma pessoa, acho que eu até já falei isso aqui outro dia. Eu atendi uma pessoa, ele fazia Uber, e ele mesmo quando ele tinha dinheiro, ele esperava o tanque ficar quase zerado para ele colocar gasolina. Às vezes ele estava com um cliente no carro, às vezes ele estava com alguém, né, fazendo uma corrida e a gasolina ali prestes a acabar. Ou seja, se acaba a gasolina, ia ser prejudicial para ele, ia ser ruim para o trabalho dele. Então, isso é um boicote, isso é um auto-boicote, né? Ele precisava dessa adrenalina, então ele procrastinava colocar a gasolina para correr o risco do trabalho dele ficar ruim, né? Tem uma reunião importante, e aí, em vez de me preparar para a reunião, eu resolvo que aquele dia é o dia de eu arrumar a minha gaveta de calcinhas, né? A gente bagunça tudo. Tenho que limpar os 32 pares de sapatos que estão guardados lá na gaveta. Ou seja, a gente embaralha tudo, a gente perde a noção daquilo que é importante, daquilo que é relevante e daquilo que é determinante. Manu, meu Deus, socorro, né? Meu Deus mesmo. Exatamente isso. A Terezinha aqui, eu quero sair desse círculo vicioso de procrastinação. Tá? E por que a gente procrastina, gente? O que está por trás?
Na verdade, ela vem para nos proteger de alguma coisa ou para a gente fugir de alguma coisa. É como a Manu falou, é uma autossabotagem, tá? Quando a procrastinação, há um desequilíbrio. Como eu falei no começo, né? É como se tivesse uma desconexão com a fonte de energia da vida. Como se tivesse uma desconexão com a fonte mesmo de tudo, tá? O passarinho não acorda de manhã e fala, ai, que saco, eu tenho que cantar hoje porque eu sou passarinho. Não, ele vai lá e canta, ele vai lá e faz o que tem que fazer, ele faz o que tem que ser feito, e isso não é um problema, né? Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Porque a gente está presa nas memórias, nas dores, nessas coisas que sujam a nossa verdadeira essência, aquilo que somos de verdade, né? O passarinho, ele não tem essas memórias, ele sabe que ele tem lá e vai fazer, né? Simples assim, a natureza age assim. E quando a gente não consegue que as coisas fluam, é porque alguma coisa tá em desequilíbrio, tem aí uma doença, um problema, né? Eu sempre falo que no caso do nosso corpo humano, a gente, quando tem uma febre, quando tem uma dor, a gente sabe que tem um problema, aí a gente vai no médico fazer exame. No nosso campo emocional é a mesma coisa, gente. Falta de dinheiro, relacionamentos tóxicos, problemas de saúde, tudo isso é um desequilíbrio da nossa vida. Então, isso é como a febre avisa que o nosso corpo tem alguma doença, esses sintomas avisam que a nossa vida, que o nosso sistema também tem alguma doença, tá? A procrastinação, ela tem raízes profundas no nosso inconsciente. Ela tem origem em pensamentos, emoções negativas, medos que geram sensação no corpo. Tem gente que tem diarreia, que tem dor de cabeça. Vou fazer tal coisa, da diarreia, não vai porque não fui porque tive diarreia. Isso é real, é fato, é legítimo. A dor é legítima, né? Mas é a gente olhar por que isso está acontecendo, por que eu permito que isso atrase a minha vida, né? E, gente, é real, tá? Somos seres de luz, de amor, de prosperidade. A nossa alma é pura luz, ok? Então, mas ela está contaminada com essas experiências ruins que a gente viveu na infância. Então, todo o aprendizado emocional da gente, ele começa até os primeiros 7 anos. Depois disso, a gente repete padrões. Então, se eu fui elogiada, se eu fui incentivada, se eu fui me sentir segura, eu vou repetir isso depois, mais lá para frente. Mas se foi ao contrário, se eu fui violentada, se eu fui criticada, essas experiências ruins também vão se repetir. Ou seja, eu vou repetir experiências que já são conhecidas para mim. Pessoas que se sentem rejeitadas vão estar sempre procurando situações para repetir a sensação da rejeição, tá? Para reproduzir aquilo que ela sentia. E a gente faz isso por causa das nossas crenças, dos padrões, tudo aquilo que a gente aprende na infância. E por lealdade ao nosso clã, à nossa origem, à nossa ancestralidade, mesmo que a gente não saiba, tá? Então, pensa em alguma coisa que é muito importante para você, né? A Manu falou dos cursos, a Terezinha falou que quer empreender. Pensa em alguma coisa muito importante, algo que você procrastina, que você deixa para depois, né? Ou algo que te deixa muito ansiosa na hora que você vai fazer, cansada, algo que você sempre deixa para fazer na última hora. Pensa aí numa situação dessa. E aí me diga, se isso que você quer fazer, eu comprei o curso porque eu quero fazer a transição de carreira, eu quero empreender, né? Quando você pensa nessas coisas, e quando você pensa que você pode conseguir isso te afasta ou isso te aproxima de pessoas que você gosta? Se você muda de cidade, se você arruma um emprego legal, quem fica para trás? Pai, mãe, irmãos, amigos?
aquela amiga de infância que vocês juraram que iam conquistar o mundo juntas, né? Só que aí você cresce, ela estacionou, e se você avança mais, ela fica para trás, né? O que acontece na sua vida? Se você tiver muito dinheiro, quem vai te criticar? Aqueles primos que nunca fizeram nada, mas que nunca fizeram nada da vida, mas estão ali de olho, né? Então pensa nisso. Muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de dar certo, né? Se eu faço tal coisa, ganho muito dinheiro, o que a galera do meu bairro vai dizer? O que os amigos da quebrada vão achar de mim? Que eu fiquei metida, que eu agora quero ser a riquinha, que eu fiquei snob. Percebe? Que são críticas que a gente pode ouvir das pessoas que a gente gosta. Então, para evitar que isso aconteça, a gente acaba procrastinando, se auto-sabotando, para que a gente não receba essas críticas, não se afaste dessas pessoas, tá? Vamos já, você mudou de lado, você mudou de lado, né? O que acontece? Até da família, sim, principalmente a família. E é isso que eu falo, são as lealdades sistêmicas, né? Gente, mesmo que as pessoas nos amem, às vezes as pessoas podem nos fazer mal, né? Mesmo quando as pessoas nos amam. Então, assim, a família principalmente, tá? Porque tá ligada às nossas raízes, tá ligada à nossa ancestralidade, tá ligada à nossa sensação de clã, à nossa necessidade de pertencer. E é como eu falei na semana passada, pertencer é mais importante do que viver. Então, para me sentir pertencente, eu deixo de ganhar dinheiro, eu deixo de ter sucesso, porque eu entro naquele movimento, né? A gente vai, na filosofia sistêmica, a gente vai falar de culpa e de inocência, né? Eu estou na inocência quando eu faço igual às pessoas da minha família, e eu estou na culpa quando eu tento fazer alguma coisa diferente. Se nenhuma mulher da minha família teve um relacionamento saudável com um homem, eu não posso ousar achar que eu vou ter um relacionamento. Se nenhuma mulher do meu sistema teve acesso a dinheiro, foi uma empreendedora ou teve sucesso, é muita ousadia euzinha querer ter sucesso também. Então, assim, para eu me sentir pertencente, eu acabo não fazendo. Eu perco para poder pertencer, tá? Isso é muito profundo, gente. Eu acho que eu tenho medo das críticas. Sim, Terezinha. Aí pensa aí, quem é que vai te criticar? Né? Às vezes são pessoas mortas. Meus pais são falecidos, mas volta e meia vem aquele pensamento: o que meu pai iria dizer disso? Ou o que a minha mãe ia achar se eu estivesse fazendo isso? Então, mesmo as pessoas mortas, mesmo as pessoas que já estão mortas, elas ficam ali. São as vozes na nossa cabeça. Vamos trabalhar isso hoje. Manu está dizendo aqui, quero me liberar. Perfeito, vamos trabalhar isso hoje. Tem umas rodadas de FT que a gente vai fazer bem legais para a gente trabalhar isso, tá? Então, quem já viu aquela expressão, é melhor ter saúde do que ter dinheiro. Rico não vai para o céu. Todo rico é ganancioso, né? Como é que eu vou querer ir para o céu? Se eu quero ir para o céu, eu não posso fazer dinheiro, né? Como é que eu vou me sentir pertencente à minha família? Aí eu procrastino, aí eu não faço dinheiro, tá? Então, a procrastinação, ela vem desse lugar. Ela vem... É como se ela me puxa para trás para eu não crescer, para eu não deixar, para eu não fazer sucesso, para eu não deixar pessoas que eu amo para trás. Família, amigos... comunidade, religião, tá? A religião é muito forte também em relação a isso. Eu atendo uma pessoa que a família era espírita e o medo de ter dinheiro e ir para o inferno porque o dinheiro é ruim faz ela travar totalmente. Olha como é louco isso, né? Ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer dinheiro com o trabalho dela, porque ela tem essa crença de que quem tem dinheiro é ruim e vai pro inferno. E aí fica pobre, né? Sempre ouvi isso. Exatamente, Terezinha. São as crenças limitantes que a gente vai ouvindo da nossa família, tá?
Outra coisa é a falta de clareza. Às vezes eu olho para uma coisa como um todo, né? Eu penso, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não vou dar conta, é muita coisa para eu fazer. Então a gente precisa dividir as tarefas, né? Imagina que a gente quer fazer uma viagem daqui de Maceió para o Rio Grande do Sul de carro. Eu tenho que planejar essa viagem, eu tenho que fazer uma manutenção no meu carro, eu tenho que fazer compras para fazer os lanchinhos, eu tenho que saber onde eu vou parar, onde eu vou dormir, então eu tenho que planejar essa viagem. Quando eu penso na viagem como um todo, é muita coisa. Mas se eu sei que eu tenho coisas que eu tenho que fazer, né? Eu só posso comprar o gelo para a viagem, para o isopor que vai no carro, no dia que eu vou viajar. Então, quando eu começo a dividir as tarefas, eu começo a ter mais clareza do que eu preciso fazer a cada passo, a cada momento. E aí, isso traz mais tranquilidade. Porque se eu vou olhar para esse todo, eu vou achar que é muita coisa, eu vou procrastinar, eu vou ficar assustada, cansada, exausta, e eu não vou fazer nada. Então, a gente precisa ter clareza de para onde a gente vai e quais são os passos que a gente precisa dar a cada momento para conseguir tal coisa, né? Eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, e eu preciso pensar neste plano por etapas. Ok? Gente, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa aqui? A Manu quer se libertar, a Terezinha tem muitas crenças limitantes, tem medo das críticas. Muito bem, gente. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? E para quem não conhece a EFT, ela é uma técnica de liberação emocional. Ela trabalha com os mesmos pontos, os mesmos meridianos da acupuntura, que é da medicina tradicional chinesa. E a Manu não conhece, nunca viu? Obrigada, Gleison. Somos todos bênçãos, somos todos seres de luz iluminada. A gente só precisa colocar o nosso servir, os nossos dons e as nossas habilidades a serviço. Ok? Mas fico feliz, obrigada. O que acontece? A EFT ela trabalha com os mesmos pontos dos meridianos da acupuntura, só que em vez de a gente usar agulha, a gente usa alguns toques para estimular os pontos. Imagina que são ralos energéticos, como os chakras, né? São canais que nos conectam à energia cósmica. Céu é centro de energia cósmica, tá? Que é essa energia do universo que está aí. Então, eu me relaciono, né? Eu recebo a energia que está fora e eu dou a minha energia para o ambiente. Então, é essa troca de energia. O que acontece? Esses ralos energéticos, eles entopem. Igual o ralo da pia. O ralo da pia da cozinha entupiu, eu quero lavar eu quero fazer o meu almoço, eu preciso ir lá, desentupir o ralo, eu preciso lavar a louça para lavar meus legumes, para poder fazer o meu almoço, não é isso? Então, eu preciso limpar o ralo. Então, com a EFT, a gente limpa os ralos energéticos. A gente faz alguns toques em alguns pontos do corpo. Vocês vão me acompanhando aqui, tá? E aí, o que acontece? Libera o lixo emocional. E o que é o lixo emocional? É isso que eu falei, são essas coisas que a gente escuta quando a gente entra São as coisas que a gente escuta quando a gente entra na nossa infância, né? São as crenças limitantes, são os incentivos, são né? Tudo aquilo que a gente escuta. As mentiras, né? Aquela sensação de que eu não sou merecedora, a sensação de que eu não vou conseguir, a sensação de que não vai dar certo, ou os vínculos energéticos que eu tenho familiares, tá? Que são os vínculos sistêmicos. Então, essas coisas sujam o nosso ralo energético, que encobre a nossa luz divina de brilhar e de iluminar. Então, a gente precisa limpar esses ralos energéticos para que a gente possa colocar coisas novas. A EFT tem uma característica que a gente fala aquilo que a gente está sentindo. Estou com raiva, estou com medo, estou ansiosa. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho que falar do positivo. Eu só posso trazer o positivo, né? Que nem a faxina da casa. Eu só posso trazer o positivo depois que eu tirar o lixo, né? Se eu tiver um terreno lá, um terreno baldio, que está com lixo, está com mato, está com bicho,
eu preciso capinar, cuidar da terra, para depois poder plantar minha horta, não é assim? Então, na FT é a mesma coisa. A gente limpa, falando o que estamos sentindo, e depois a gente traz as coisas novas. Boa noite, Zilma. Que bom que você conseguiu entrar. Fico muito feliz com a sua presença aqui, viu? Ok? Então, a FT, ela limpa esses ralos energéticos. Gente, ela é uma ferramenta incrível. Eu uso. Eu falo que situação de emergência, faço FT. Eu faço na minha meditação matinal. Ela me traz muita clareza, muita paz, muita tranquilidade, porque ela tira a sujeira e aí eu consigo enxergar sem o véu das minhas dores e dos traumas, né? Gente, para trabalhar com abuso, com violência, com medo, com fobia, com N situações, sabe? É incrível. Eu tinha uma cliente que ela passou por uma situação muito traumática. O pai foi assassinado na frente dela. E depois de mais de 40 anos, as imagens da morte do pai ficavam aparecendo assim, sabe? Na cabeça dela do nada. Que nem pop-up, né? Quando a gente abre aqui a internet. A gente fez um trabalho muito bacana e essas... Não é que a gente esqueça o que acontece, é que a dor da memória, ela não existe mais. Ok? Mas vamos para a prática, porque dá para falar um monte de coisa aqui, é infinito, mas na prática vocês vão perceber como é que funciona, tá? Se puderem pegar água, papel, caneta, ou então vão colocando aqui no chat, mas quero que vocês pensem o seguinte. Pensa numa situação em que você está procrastinando, uma tarefa, tem que ser algo bem específico. Eu sei que a Manu falou assim, eu sempre começo os cursos e não termino. Eu sei que isso acontece muitas vezes. Mas ou cria uma situação como se fosse uma situação só, ou pense numa coisa específica, tá? É um projeto que você quer fazer e não faz, um trabalho que você precisa terminar, uma foto que você precisa fazer, não sei, uma mensagem, alguma coisa. E aí, uma mensagem no WhatsApp que você precisa mandar, uma ligação. Pensa nisso e vê qual é a imagem que te vem. Eu preciso mandar uma mensagem no WhatsApp para cancelar não sei o quê. Imagina você lá mandando essa mensagem no WhatsApp, né? Como é que vem cria essa imagem na sua cabeça. Vê o que vem. Vem você olhando pro telefone, vem você... né? O que você sente? Vem alguma coisa no corpo, vem algum plano perfeito. Ok, não consigo... Olha só, não consigo sonhar, não consigo criar um plano de vida para mim. Eu procrastino. Quando você está fazendo isso, quando você pensa em criar o seu plano perfeito, no seu sonho, naquilo que você quer para você, o que vem? Aí o que acontece? Você não consegue sentar para escrever, você escreve, se distrai. Pensa nessa situação. Você está ali escrevendo o seu sonho, o seu plano e não consegue. O que vem? O que você sente? O que vem no corpo? Você se vê dentro ou fora da cena? Você se vê escrevendo o seu plano e não conseguindo? Ou quando você pensa em escrever o plano, te vem algum enjoo, alguma coisa? Aí você se vê dentro do seu plano, ou você se vê dentro da imagem, ou se você se vê fora, como você estivesse assistindo essa imagem. Entende? Como se fosse um filme. É um frame do filme. Tá? Então, imagina como é que é isso. Você está sentado na cadeira escrevendo, você se vê escrevendo ou você se vê de fora? O que você sente? Sente enjoo? Vem alguma coisa na garganta? Vem algum pensamento? O que vem? Quanto mais específico, melhor. Vem uma cor, vem um cheiro, vem uma voz, né? Quais são as lembranças? Então, imagina isso e congela, tá? Vocês pensem aí também no que vocês procrastinam, ok? Quando eu penso que escolhi, vem outras coisas que não incluí. Ok, é infinito, né, gente? A edição não acaba nunca. Veja a necessidade de afastar de pessoas, famílias, amigos. Ok, então coloca isso. Nunca consigo... Estou escrevendo o meu plano, mas acho que ainda falta coisa. Fico com medo de me afastar da família, porque eu vou mudar demais, eu vou virar outra pessoa, né? Aí vê qual que é o sentimento que traz. É medo? É angústia? Traz taquicardia?
Traz, né? O que traz? Anota. E anota a intensidade, de 1 a 10. 10 sendo mais forte. Ah, tenho medo, não consigo realizar meu plano porque tenho medo de mudar e me afastar dos amigos. Vai anotando e vê qual é o sentimento, tá? Vê qual é o quais são os detalhes, ok? Vê o que acontece no corpo, vê o que você sente. Acho que é muito difícil de concluir. É difícil de concluir o que, Zilma? Veja, o que é difícil de concluir? Medo de não dar conta. Ok, esse medo de não dar conta de 1 a 10 é quanto? Vê se você consegue mensurar de 1 a 10, 10 sendo mais forte. Então, esse medo de estar escolhendo errado. Tá, ok, escolhe um medo. Medo de não dar conta, medo de estar escolhendo errado. Eu sei que são vários, tá? Mas a gente tem que fazer coisas por parte. Então, o que é mais forte agora? É o medo de não dar conta ou o medo de estar escolhendo errado? É a indecisão, a insegurança, né? A dúvida, ok? Veja o que é mais forte. E mensura, tá? Mensura para a gente poder fazer as rodadas. Veja como é que fica a cena, se ela é clara, se ela é escura, ok? Então, vamos aqui, ó. Eu sei exatamente como é isso. A insegurança é tanta, a dúvida é tanta que não faz nada, né? Não vai nem pra frente, não vai pra trás. Ok. O medo de não dar conta. Beleza. De 1 a 10, quanto é esse medo? Quando você pensa nisso, você pensa que vai acontecer o quê? Você vai ser criticada, você vai ser rejeitada, alguém vai tirar de cara feia. Pensa aí o que você sente, tá? E aí a gente vai tocar aqui, ó. Esse aqui no gordinho aqui da palma da mão, tá? Não tenho coragem nem de iniciar. Ok, Zilma, coloca aí. Então, medo de sonhar, medo de... Mas você quer iniciar o quê? Você quer iniciar um projeto? Você quer iniciar um trabalho? Você quer fazer uma viagem? Iniciar o quê? A gente precisa ser bem específico, tá? É um projeto, a Terezinha falou que queria empreender. Então, o que você não consegue iniciar? Porque pode ser várias coisas, tá? Aí diz o que é. Ah, tenho medo de iniciar tal coisa. E esse medo de 1 a 10 é 10. Quando eu penso nesse medo, eu me vejo em tal situação. Ok? Aí vamos aqui, ó. Inicia de uma arrumação, coisas simples, ok. Então, imagina a arrumação, imagina o quarto lá bagunçado, você precisa tirar... E agora você não tá... E agora que a gente entra amanhã na primavera, é a hora perfeita para fazer a arrumação de casa, tá? Jogar coisa fora, descartar, limpar, tirar o mofo, é o momento ideal. Então, pensa na arrumação, pensa no que você quer arrumar e não consegue fazer, ok? Aí vamos aqui, ó. Vocês podem... Anota o que vocês trouxeram e deixa aí no papel, deixa aí guardado. E me segue. Ou vocês podem falar o que está sentindo. Eu vou fazer as rodadas que eu trouxe. Mas você pode falar em medo, pode falar que não tem coragem, pode ver como é que fica mais fácil. Ou me acompanha e depois percebe como é que tá as coisas, ou vai falando o que vocês estão sentindo. Às vezes vem nó na garganta, vem coisa no estômago, tá? Então vamos aqui, ó. Mesmo que eu procrastine este projeto tal, a arrumação do quarto, ou desenhar o meu sonho perfeito, o meu plano perfeito, mesmo que eu procrastine e isso esteja atrapalhando a minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sempre deixe para depois e tenha medo de iniciar as vendas das quentinhas, e eu sinta frustração e ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta que tem algo me travando por dentro, me paralisando, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Percebe se é fácil falar isso, eu me amo e me aceito? Tem gente que não consegue, tá? E tá tudo bem também. Mas vê como é que você fica. É fácil, é difícil? Falei das quentinhas porque a Terezinha trouxe aqui a dificuldade de vender as quentinhas. Beleza? Então vamos aqui, ó, no topo da cabeça. Só me acompanha, tá? Eu sei que eu estou procrastinando.
esse medo, essa ansiedade. E isso me atrapalha muito. Eu fico enrolando e não faço o que é importante. Me sinto travada aqui no ossinho, aqui da clavícula, paralisada. Aqui na lateral, aqui na altura do sutiã para as mulheres, tá? Aqui na a axila com o bico do peito. Eu não consigo agir. Eu tenho medo. Surgem sensações ruins. Pensamentos negativos na minha mente. Não consigo fazer arrumação de coisas simples. Meus pensamentos me paralisam, me levam a procrastinar. Eu acho que eu não vou conseguir. É melhor nem tentar. Eu sinto essa procrastinação no meu corpo e na minha mente. Pode ser com qualquer mão, tá, gente? Isso me gera ansiedade, tristeza, mal-estar. Parece que eu nunca vou conseguir. Vejo pessoas conseguindo e eu não avanço. Me comparo, fico triste, acho que não é para mim. Ansiedade, procrastinação, medo, insegurança. Gente, essa foi uma rodada. Para aí, pense, sente, vê como é que você tá, me diz aqui no chat. Melhorou, piorou, mudou alguma coisa, veio algum pensamento, alguma crítica, veio algum julgamento? O que passou aí pela sua cabeça enquanto você fazia essa rodada? Lembrando que essas rodadas são genéricas, tá? Que o ideal é que seja feita de forma bem específica, que o resultado ele é muito mais efetivo, tá? Quando a gente faz para situação específica. Aqui vocês já vão ter bastante resultado, já vão ter um alívio, já vai ter bastante cura, mas quando a gente faz no individual ou no grupo coletivo para trabalhar uma questão específica, né, semanalmente, os resultados eles são potencializados, tá? Então, caso de depressão, ansiedade, medo, fobia, abuso, tá? Isso tudo a gente consegue liberar. Então, quanto mais específico, melhor. Aqui a gente está fazendo um geralzão, já vai ter bons resultados, mas o ideal é ser feito de forma bem pontual. Então, se estiver precisando de um acompanhamento mais de perto, uma coisa mais de perto, aí me manda mensagem no direct que a gente conversa, ok? Vivenciei os meus pensamentos quando tento iniciar a arrumação. Tá, anota aí, vê o que vem, vê como sente, vem dor de cabeça, vem dor no pescoço, o que sente quando pensa nisso? Tá bom? Veja aí, anota. Veja se muda alguma coisa. Não precisa ter... Às vezes o sentimento muda, tá? De nome, mas não precisa aumentar nem diminuir. A gente só precisa saber onde é que a gente mais ou menos tá, ok? Só pra gente entender o nosso ponto de partida, beleza? Vamos aqui, ó. Mesmo que eu sinta indisposição, beleza? Mesmo que eu sinta essa paralisia, essa indisposição... Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse turbilhão de pensamentos e fique cansada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga agir por conta dessas emoções e pensamentos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sinto essa indisposição. Eu sinto medo de iniciar a venda das minhas quentinhas. Eu não consigo escrever o meu plano perfeito. Eu sinto ansiedade. Sinto dificuldade de encarar essas sensações e medos.
Por isso eu deixo para depois. Medo, paralisia, fico sem forças. Esses pensamentos e emoções consomem a minha energia, tiram a minha força de vontade, me desviam do meu caminho. Fico paralisada. Eu sinto medo, indisposição, ansiedade, insegurança, indecisão, frustração, tristeza, sensação de fracasso. Eu acho que nunca vou conseguir. Não é para mim. Tem algo de errado comigo. Estou cansada, frustrada, triste, indisposta. A procrastinação me paralisa, tira a minha energia, me deixa ansiosa, atrapalha a minha prosperidade, o meu crescimento. Para um pouquinho, respira, toma uma água, veja como é que está se sentindo. A indisposição aumenta, diminui, o medo. Como é que você fica? Coloca aqui no chat pra gente. A indisposição melhora, não melhora, o medo. Lembrando, tá, gente, que essa live eu vou colocar no feed e lá no Instagram, e também vou colocar no YouTube. E aí eu peço a contrapartida de vocês pra gente equilibrar essa balança do dar e do receber, vocês me ajudarem a divulgar esse material, curtir, comentar lá no feed, porque aí outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo vão ter acesso. Quanto mais a gente movimenta lá o Instagram, mais o Instagram entende que é um conteúdo legal. Então, quem está assistindo do YouTube, já curte, se inscreve no canal, isso é importante. Esse é um conteúdo gratuito, mas é um conteúdo bem profundo, tá? Que eu faço com bastante carinho. Tem muita cura aqui sendo processada. Então, a energia de troca de vocês é me ajudar a divulgar esse material, comentando, compartilhando, ok? Indisposição, choro, diminuiu a indisposição. É comum chorar, tá? Deixa vir o choro, Zilma. Chorar, arrotar, bocejar. Tudo isso são manifestações do corpo. Diminuiu a ansiedade, bacana. Tudo isso são manifestações do corpo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai... mais isso vai aliviando, tá? Às vezes muda de nome. Bacana, que bom. Ótimo. Então vamos aqui, ó. Mesmo que eu sinta essa paralisia, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja com essa vontade de chorar e sentindo essa culpa, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ache que eu não sou boa o suficiente, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Zilma, percebe, tenta perceber, a culpa é do quê? A culpa é pelo quê? Sempre é importante a gente entender, tá? Eu tenho medo do quê? Eu tô triste por causa do quê? Eu tenho culpa, eu tô sentindo culpa pelo quê? Tá? Tenta identificar do que é essa culpa, tá bom? Eu procrastino coisas importantes na minha vida. Talvez seja medo. Eu ainda trago memórias de dor. As críticas ainda ecoam na minha alma. Talvez seja uma forma de eu me proteger. Talvez eu tenha medo de me expor, ser criticada, julgada. Eu sinto culpa. Eu tenho medo de mudar
e me perder de mim mesma. Ficar sem saber quem eu sou. Talvez eu mude e deixe pessoas queridas para trás. Família, amigos. Eu tenho medo. E se eu estiver fazendo a coisa errada? Se eu for egoísta? E se eu ficar sozinha? Se deixarem de gostar de mim? Então, eu paraliso. Hoje, eu sei que são memórias tristes que eu trago da infância. Que talvez a procrastinação seja uma forma de eu me defender. Mas agora eu escolho me libertar de tudo isso. Eu sou boa mais do que o suficiente. Eu mereço. Eu posso ser feliz. Os adultos que me machucaram quando eu era criança também estavam machucados. Era a dor deles. E isso não tem nada a ver comigo. Eu escolho me libertar dessa procrastinação. Eu escolho agora dar um passo de cada vez com clareza. Eu tenho capacidade e força. Eu tenho permissão para realizar os meus projetos. Eu me permito ter sucesso e me sentir bem com isso. Eu mereço avançar e concluir o que é importante para mim. Eu escolho agir agora, com confiança e motivação. O meu sucesso pode motivar outras pessoas. Eu agradeço tudo que eu recebi dos meus pais. Agradeço a vida que me deram. A vida foi muito. Foi o suficiente. Eu posso fazer diferente e ainda assim honrar a minha família, a minha ancestralidade, as minhas origens. Eu reconheço que hoje eu posso fazer muito mais do que os meus pais puderam fazer. E que eles me deram muito mais do que o que eles receberam. Eu honro meus pais sendo feliz, tendo sucesso. Assim eu digo para eles, tudo o que eles fizeram valeu a pena. Eu honro todas as mulheres que caminharam antes de mim e não tiveram voz, que não tiveram alternativas, que não tiveram sucesso, que não tiveram dinheiro. Eu escolho ser feliz. Eu hoje posso fazer coisas que elas não puderam. Eu posso me realizar profissionalmente e ganhar dinheiro com o meu trabalho. Ter um relacionamento saudável por elas, por mim, pelas que virão depois de mim. Eu escolho ser feliz. Eu escolho a vida. O meu sucesso também pertence. O meu sucesso também faz parte. O meu sucesso coloca a vida na vida. O meu sucesso engrandece outras pessoas. O dinheiro que eu faço com o meu trabalho está a serviço da vida.
Eu posso cuidar bem de mim, gerar emprego, renda, consumir produtos e serviços de outras pessoas. Posso ajudar em causas ambientais e sociais. O dinheiro é uma energia, apenas energia. E eu escolho me conectar positivamente com a energia do dinheiro. Eu posso ter dinheiro e alegria. Eu posso ter dinheiro e saúde. Eu posso ter dinheiro e bons amigos. Eu não preciso escolher um ou outro. A procrastinação ficou no passado. Eu escolho unir a energia criativa feminina com a energia criadora masculina dentro de mim. Eu sou filha do Deus Pai e da Deusa Mãe. Eu sou a criança sagrada. Por onde for, eu tenho pai e eu tenho mãe. E eu escolho fazer dessa semana a melhor semana da minha vida. Cheia de alegria, realizações, saúde e prosperidade. Eu escolho me abrir para o novo e florescer e florir na primavera. Eu escolho a vida. Respira, me diga aí como é que vocês estão, como é que vai fazer essa rodada, como é que tá a culpa, a ansiedade, o não merecimento. Como é que vocês estão sentindo? O choro. Coloca aqui para mim como é que foi fazer essa rodada. O que vocês estão sentindo? Toda arrepiada. Que bom, Manu. Isso é bom? É um arrepio bom de emoção? Que bacana, fico feliz. Feliz, que ótimo, Manu, que bacana. Gente, é muito legal, a gente consegue mudar nossa frequência, né? A gente consegue mudar nossa energia, que nem estação de rádio. Aí, a FT muda a frequência da gente, que bacana. Tá? Mas assim, como eu falei, né? Tem que ser específico, tem que fazer para situações bem específicas. Então, vai pensando naquilo que... Quando você pensa em fazer o seu plano perfeito, em desenhar o seu sonho, o que vem, aí pega cada coisinha dessas que vem, e anota e vai fazendo FT pensando nisso que você está sentindo, tá? Isso vai ajudar bastante. Sentei para fazer, não consigo escrever, não consigo fazer meu sonho, não consigo sonhar, tenho medo. Vai falando tudo que você está sentindo. Oi, Violet, seja bem-vinda, querida. Chegou no finalzinho, mas depois você assiste a live lá no Instagram, que eu vou publicar no feed e no YouTube, tá? Que bom que você veio. Tá, a Manu tá se sentindo feliz, a Terezinha tá em paz. Que ótimo, Terezinha. Que isso traga uma boa noite de sono, que traga um sono restaurador, reparador. A Zilma tá mais leve, visualizando possibilidades. Bacana, bacana, gente. É isso. É como eu falei, são rodadas bem genéricas, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é como a técnica é poderosa, funciona, tá? Como a gente consegue trocar as nossas emoções. Então, assim, o que é importante? A gente não consegue, a gente procrastina, deixa de fazer coisas que a gente precisa fazer, porque a gente está tentando pertencer, a gente está tentando caber em caixinhas que não nos cabem. Nós somos muito mais leais do que livres. Então, para eu me sentir pertencente ao meu sistema, eu procrastino e não faço o que tem que ser feito, não alcanço sucesso, não faço dinheiro, não cresço, não vou para a vida.
porque eu preciso me manter presa ali, tá? Então, assim, se tem procrastinação, se tem dificuldade de fazer dinheiro, se tem dificuldade, tem algo errado, tem algo bloqueado. Então, isso são sintomas que estão avisando que tem alguma coisa errada. Então, se tem um sintoma, a gente tem a solução, que é fazer FT, olhar o que está por trás. Às vezes vem uma coisa que a gente ouviu de alguém, às vezes vem uma situação que a gente passou. Então, quando a gente limpa essas memórias, quando a gente limpa esses traumas, ou quando a gente percebe aonde está o emaranhado no nosso sistema, a gente consegue assumir o nosso lugar. E quando eu assumo o meu lugar no meu sistema, eu tenho força, tá? Então, a gente consegue reajustar, se reequilibrar. Menina, uma ficha caiu. Que maravilha! Que ótimo! Tomara que traga aí boas coisas. A Terezinha está agradecendo, gratidão, a Vaia está agradecendo, tá? Então percebe, gente, é um desequilíbrio. Doença, falta de dinheiro, dificuldade com relacionamentos, isso é sintoma, tá? É o nosso corpo, é o nosso sistema dizendo que tem algo errado. A gente tem várias ferramentas, a gente pode fazer uma constelação familiar, a gente pode fazer a EFT, tá? Mas o que eu quero que fique claro é que o que bloqueia a nossa vida são essas crenças e essas lealdades sistêmicas, e a gente pode se libertar disso. Quando a gente se liberta disso, a gente pode ser e viver a luz divina que nós somos. Todos nós somos luz, amor, prosperidade. A gente só está com essas capas de sujeiras ofuscando a nossa verdadeira luz, ok? A gente volta domingo que vem às 19 horas, eu tô aqui, obrigada Zima tá desejando parabéns, eu agradeço muito. Quem tá chegando agora, a live vai ficar salva lá no Instagram e lá no YouTube, peço que vocês curtem, comentem, compartilham, tá? E a gente se encontra aqui no domingo que vem. Qualquer coisa que acontecer durante a semana, se quiser, me manda uma mensagem lá no direct, que a gente vai conversando. Estou muito feliz de estar aqui, uma boa noite de sono e uma boa semana, começo da primavera, que a gente possa florir muito na vida e aproveitar aí a nova estação, o novo ciclo e colocar nosso trabalho na rua, nossos projetos, deixar de procrastinar, fazer muito dinheiro e ser feliz, tá bom? Beijos, 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 beijos. Tchau, tchau, gente.